convidar vocês para ficarem de pé, para a gente começar o nosso louvor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor sempre paciente, tu és fiel, grande é o seu coração, tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Pode se assentar. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos ao nosso culto e eu gostaria de saudar cada um de vocês com uma palavra do devocionário de hoje e essas palavras elas estão apoiadas no versículo 28 do capítulo 11 do livro de Mateus. Vinde a mim, o versículo começa assim e termina: e eu vos aliviarei. O tema do devocional é: a grande escolha é nossa. E diz assim: é possível aprender muito a respeito do convite de Deus e nunca responder a ele pessoalmente. No entanto, seu convite é claro e inegociável. Ele nos dá tudo e nós damos tudo a ele, simples e absoluto. Ele é claro naquilo que pede e claro naquilo que oferece. Não é incrível que Deus deixe a escolha para nós? Pense nisso. Existem muitas coisas na vida que não podemos escolher. Não podemos, por exemplo, escolher o tempo. Não podemos controlar a economia. Não podemos escolher se vamos ou não nascer com um nariz grande, ou com olhos azuis, ou com muito cabelo. Não podemos sequer escolher como as pessoas vão reagir em relação a nós, mas podemos escolher onde queremos passar a eternidade. A grande escolha, essa Deus deixa para nós. A decisão crítica é nossa. O que você está fazendo com o convite de Deus? Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela semana que passou e tudo que pudemos fazer. Te agradecemos por todos os livramentos, todas as bênçãos, todo o sustento. Também te agradecemos porque nós sabemos que o necessário não faltou. Te agradecemos também por esse domingo, o dia até aqui, porque de novo a gente pode se reunir presencialmente aqui no nosso salão ou de casa para termos um momento de culto. Agradecemos, Deus, por essa oportunidade. Agradecemos pela liberdade que a gente tem de escolher também por isso, de vir participar, de ir em casa, conectar com a transmissão. Obrigado, porque temos essa liberdade também. Colocamos, Deus, essa programação nas Tuas mãos, que Tu fale aos nossos corações de uma forma bastante clara e também a Tua mensagem de hoje nos auxilie nas escolhas, nas decisões e também nos auxilie, nos ajude também a manter os nossos compromissos contigo. Amém. Antes de darmos sequência com o louvor do culto de hoje, eu queria passar alguns avisos e a gente inicia com os aniversariantes. E antes de qualquer coisa, se você não está sendo citado aqui na relação de aniversariantes, por favor nos avise. Para aqueles que acompanham aí pela transmissão, coloque uma mensagem, passe uma mensagem para a gente, que semana que vem a gente lembra, se for o caso. Vamos lá. Dia 12 hoje, Dona Yolanda completou 90 anos. Também hoje, aniversário de casamento do seu Martin e da Dona Isolde. Dia 14, a Rebeca, de aniversário. Dia 15, casamento do Márcio e da Paula. E dia 19, o William Félix também faz aniversário. Somos gratos a Deus pela vida e também pelos relacionamentos. Nossa agenda para nossos próximos compromissos e a próxima semana. Um lembrete: no próximo domingo, dia 19 de junho, nós recolheremos a oferta para o projeto Formar, que é um incentivo financeiro para os alunos de teologia da FLT. Então,
venham preparados para isso. Terça-feira, reunião do conselho. Então, os integrantes, por gentileza, se programem às 20 horas aqui na missão. Quarta-feira, temos os encontros de estudos bíblicos às 20 horas. Sexta-feira, live de oração às 21 horas. E sábado, programação dos jovens, conforme já vem ocorrendo. Mais um aviso também de programação especial: Congresso de Mulheres de 1º a 3 de julho. Então, as mulheres que estão se organizando para isso, só a confirmação, né, da data, e para quem ainda queira participar ou tem interesse na programação, procurem Roberto, talvez Betina também pode auxiliar com os detalhes sobre a organização para o retiro das mulheres. Por hora é isso. Vamos dar sequência ao nosso culto no momento de louvor. Quem quiser ficar de pé. Sofreu, homem de 2 mil.
Durante a próxima música, nós vamos fazer também um momento de oferta. E passando para avisar que agora nós temos a chave Pix. Antes era só para os dados bancários, mas agora é o Pix normal e é o CNPJ da igreja. Faz-me sentir essa
no Salmo de número 55. Salmo 55, no versículo 22, está escrito assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Convido a vocês também nesse momento dessa música, se derramar, entregar todas as suas preocupações nas mãos do Senhor. Me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Aceite o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Podem se assentar. Eu quero chamar as crianças e a tia Lari. As crianças. O Arthur está dormindo. E as crianças são as filhas da tia Lari. Mas tem história também, né? Para a Rebeca e para a Bia. Vamos orar então. Querido Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a Rebeca, a Bia, também o Arthur, que estão aqui no culto hoje. Mesmo no frio vieram e estão apostos também para a Tua Palavra, Senhor. Dá também descanso para o Arthur, para que ele consiga dormir bem. Senhor Deus, abençoa as nossas crianças da comunidade, abençoa a Lari, também todas as tias e os tios que ajudam com esse ministério. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E um abençoado culto infantil para vocês. O povo de Deus, os cristãos, são um povo interessante. É um povo que se reúne
estudar um livro, para estudar o que Deus diz através do seu livro, o livro da Palavra de Deus para nós. Por isso eu quero convidar vocês para lermos juntos Efésios capítulo 5, versos 18 até 21. Vai aparecer aqui na tela. Se você tiver também a sua Bíblia, abre junto ali Efésios capítulo 5, versos 18 até 21. Já encontraram? Está aparecendo ali ainda? Vai aparecer de novo? Spoiler para vocês que estão aqui presencialmente. Isso. Nós tivemos problema, não sei o que aconteceu, por isso ali no começo até o Marcos subiu ali para desligar e ligar de novo o roteador e não está transmitindo hoje. Então o culto vai ser postado mais tarde, né? Quem está nos assistindo online só está assistindo depois, então, né? Então Efésios capítulo 5, versos 18 até 21. Nós queremos fazer essa leitura, convido para ouvirmos também essa palavra. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aqui essa leitura no primeiro momento. Pode passar para o nosso slide, deixar ali, depois a gente vai voltar para o texto bíblico. Eu quero só destacar algumas coisas. Vida cristã sem o Espírito Santo é impossível. Não existe. O Espírito Santo, ele foi derramado, ele foi concedido como uma dádiva, como um dom, como um presente para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E nós lemos esse texto na semana passada, quando celebramos também o domingo de Pentecostes, o dia em que foi derramado o Espírito Santo sobre todo aquele que crê, o derramamento do Espírito Santo. Isso foi um evento único. Por outro lado, a plenitude, o ser cheio do Espírito Santo é algo constante. O derramamento aconteceu de uma vez por todas. O Espírito Santo toma posse de todo aquele que crê, no momento em que crê e que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Mas esse encher-se é algo constante. Minha pergunta é se é possível um cristão não estar cheio então do Espírito Santo, porque o texto que nós lemos dizia: deixe-se encher. Bom, se há uma ordem para deixar-se encher, isso quer dizer que infelizmente é possível. Além disso, a própria experiência, quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos ao nosso redor, entre os cristãos também, nós vamos ter que dizer: pois é, infelizmente acontece, de que há situações, de que há momentos, de que há pessoas, e às vezes nós também, em que não estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser que nós não permitimos, ou quando não permitimos que o Espírito haja nas nossas vidas. Todo o tipo de pecado entristece o Espírito Santo dentro de nós.
E por isso a plenitude do Espírito, esse estar cheio do Espírito, ela é recuperada pelo arrependimento. Arrependam-se para que possam de novo ser cheios do Espírito Santo. Agora vai aparecer ali de novo o texto bíblico, e dá uma olhada na tua Bíblia também, vai aparecer ali um imperativo que está destacado ali, né? Deixem-se encher. Por isso, né, a plenitude é algo constante, esse ser cheio do Espírito Santo é algo constante. Por isso, aqui nós temos uma ordem, isto é um imperativo, é uma ordem de Deus para nós. Ou seja, não é uma opção. Eu não quero ser cheio do Espírito hoje, então eu não vou querer isso para mim. Não existe essa opção, é uma ordem. Só existem dois tipos de vida: uma vida carnal, baseada nos desejos da carne. O que é isso, desejos da carne? São os desejos que se opõem a Deus. A Bíblia usa essa expressão para falar daquilo que se opõe a Deus. E o outro tipo de vida é uma vida espiritual, baseada nas coisas de Deus. Infelizmente, também cristãos podem ser carnais, quando não se deixam encher, quando não entendem que isso é uma ordem. Além do mais, ali está escrito assim: deixem-se encher, deixem-se. Isso é no plural. O plural significa que esse encher-se do Espírito não é algo que acontece sozinho, é algo da comunidade. Eu não gosto de ficar falando aqui do grego, do hebraico, até porque muita coisa a gente já não lembra mais, mas tem algumas coisas que nos ajudam a entender também a palavra de Deus. E esse deixe-se encher, isso na língua grega em que foi escrita essa palavra, esse texto, isso está na voz passiva. A voz passiva no português é aquela que se torna passivo e alguém outro é o ativo. E aqui o ativo é o Espírito Santo e o passivo somos nós. Então aqui trata-se de uma entrega sem reservas. Talvez aquele hino que cantamos, né? Me derramar, me entregar, para permitir-se ser enchido pelo Espírito Santo. Além disso, ainda falando do grego, existem algumas características na língua grega, nos tempos verbais também. Existe um tempo verbal que nós não conhecemos no português, que se chama auristo. O auristo, ele se refere a algo que aconteceu uma vez no passado e uma vez para sempre. O derramamento do Espírito, ele está no auristo, ele aconteceu uma vez para sempre. No entanto, esse aqui, deixar-se encher, ele está no tempo presente contínuo. E esse contínuo é essa ideia, é algo que continua. Ele continua acontecendo. Então, Deus derrama o seu Espírito, e o Espírito, o que acontece na nossa vida, ele nos enche. Isso é a ação de Deus. Mas ao mesmo tempo também a palavra fala da nossa ação, que é esse deixar-se encher. Além disso, no nosso texto, além desse imperativo do deixem-se encher, tem uma outra ordem que aparece ali, que vai aparecer agora na próxima imagem ali. Tem duas ordens. A primeira é não se embriaguem, e a segunda é deixem-se encher do Espírito Santo. Parece que há uma comparação aqui de duas situações opostas. Não se embriaguem, não se embebedem com álcool ou com vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Existem algumas semelhanças. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele chamou exatamente a atenção dessa questão. Mas existem algumas
semelhanças e existem outras coisas que não são semelhantes, quando se refere exatamente à plenitude, ao ser cheio do Espírito Santo. E existe um perigo aqui, de repente acharmos que ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que estar andando bêbado por aí. O sujeito não está bêbado de álcool, mas está bêbado do Espírito, então está fazendo coisa que não sabe o que está acontecendo. E não é isso que está escrito aqui. Temos que deixar bem claro, existem algumas semelhanças. O bêbado, ele é controlado pelo álcool. O cristão cheio do Espírito, ele também tem algo que o controla, o próprio Espírito Santo. São duas forças que influenciam as pessoas. O álcool, ele circula na nossa veia e assim ele nos influencia. O Espírito Santo, ele circula no nosso coração, no centro do nosso ser, ele toma o centro do nosso ser. Mas as semelhanças param por aí. Cheio do Espírito Santo não se assemelha a não saber o que se está fazendo. Eu vou dizer isso bem claro, porque o Espírito Santo, ele é um espírito de ordem e não de desordem. Ele é um espírito de sabedoria e não de perda de sabedoria, de não ter mais controle. É um espírito de domínio próprio e não da perda do próprio domínio. Ser cheio do Espírito Santo não se assemelha a embriaguez. E aqui a questão não é o vinho ou o problema, não é o vinho ou um outro tipo de álcool ou de bebida alcoólica, mas o problema é a embriaguez, é o perder o controle. A palavra que está dita aqui é exatamente essa, é o embriagado, aquele que já não tem mais controle. E a Bíblia não nos diz, pode tomar um copo, pode tomar dois, pode ter 0,5, 6, 7, 8% de álcool na veia. A Bíblia não diz. Porque essa é uma questão entre você e Deus. Porque essa é uma questão daquilo que quando você perde o controle. E aí nós temos que ser muito conscientes daquilo que nos faz perder o controle. A embriaguez, ela descreve alguém, cujo resultado na vida é a dissolução e devassidão, são as palavras que são usadas ali, leva à libertinagem, ou seja, descreve alguém que não consegue mais se controlar, alguém que não tem mais controle, e é exatamente o oposto do domínio próprio, que é um dos frutos, que é uma das características do fruto do Espírito Santo. A embriaguez torna a pessoa parecida com um animal. O Espírito Santo nos transforma na imagem de Jesus Cristo. Quer saber como é que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Aí você vai ver alguém que é cheio do Espírito Santo. O nosso texto diz mais algumas coisas. Eu quero chamar a atenção de algo que aparece de novo lá na língua grega. E vai aparecer ali algumas flechinhas agora. Nós temos um imperativo ali, ou dois, Não se embriague, mas o imperativo principal é esse positivo, deixem-se encher pelo Espírito. E temos 4 gerúndios, 4 verbos, 4 ações, 4 atitudes que estão no gerúndio. E lá na língua grega tem uma regra que diz assim: quando numa mesma frase tem alguns gerúndios que tem lá um nome específico, do gerúndio que é dependente do imperativo, trata-se de ordens que dizem respeito exatamente àquele imperativo, àquela ordem principal. E aqui então nós temos esses 4 gerúndios, o gerúndio ele termina com ando ali, Então nós temos aqui o falando, nós temos o cantando e nós temos também dando graças. E a quarta ordem aqui no texto bíblico até apareceu como uma ordem, é sujeitem-se, sujeitando-se. Ou seja, nós temos ali
4 orientações que vão nos mostrar, então, tanto os sinais de alguém que está cheio do Espírito Santo, quanto os caminhos, os meios pelos quais nós podemos obedecer essa ordem do deixar-se ser cheio do Espírito Santo, do ser pleno, deixar que o Espírito Santo torne-se pleno nas nossas vidas. A palavra plenitude, ela tem a ideia de algo que é completo, de tal forma que está passando por cima, está transbordando até, está tão cheio, está tão completo, que está agora até passando para frente. E eu quero chamar a atenção para nós, eu quero destacar exatamente essas 4 atitudes, esses 4 sinais e esses 4 meios da plenitude do Espírito Santo. A primeira delas, vai aparecer ali só a primeira agora. Falando entre vocês. Olha só que interessante, né? O bêbado, ele está falando, mas não sabe o que ele está falando. Fala muitas vezes do que não deve. Perde o freio, perde o controle. Aqui, o cheio do Espírito, ele não perde o controle, mas ele fala de uma forma inteligível. Ele não está falando só consigo mesmo. Ele está falando uns com os outros. O John Stott, no livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo, que eu ganhei de presente da Liane, do grupo de oração da tarde, de oração das mulheres, o John Stott, nesse livro, ele diz assim: a plenitude do Espírito Santo se manifesta em um relacionamento inteligente, controlado e saudável com Deus e com as outras pessoas. A plenitude do Espírito Santo se manifesta em um relacionamento inteligente, controlado e saudável com Deus e com as outras pessoas. Então, o primeiro meio, o primeiro sinal é essa relação de convívio e de comunhão que leva à adoração a Deus. Sabe, não é um falando sem pensar, sem saber o que está falando, porque a Bíblia ela é clara quando ela diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Ou seja, tem inclusive aqui o que nós vamos falar, e vai aparecer ali, né, destacado: salmos, hinos e cânticos espirituais. Deus sempre age pela palavra e pelo Espírito Santo. Deus sempre age pelo Espírito Santo e pela palavra, sempre os dois juntos. Nunca só o Espírito sem a palavra, nunca só a palavra sem o Espírito. O que acontece se nós de repente temos só o Espírito e não temos a palavra? O grande perigo é nós não sabermos se aquilo é o meu espírito, se é o espírito do mundo, se é um espírito demoníaco ou se é o Espírito de Deus. Como é que eu faço para saber se é o Espírito de Deus? Eu olho na palavra, porque aquilo que o Espírito já disse uma vez, ele não vai falar contra, não vai falar uma outra coisa completamente diferente. Não, agora eu tenho uma nova revelação. Deus me revelou que eu tenho que me separar da minha mulher e procurar outras por aí. Ele não vai falar isso, porque na palavra diz: deixa o homem pai e mãe assim. Vai se unir a sua mulher. Isso aí. Falhou agora a memória. Tinha decorado em casa. Deixará o homem pai e mãe. E se unirá-se-á a sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Isso aí. Esse é o que o Espírito Santo falou. Não tem mudança. Qual é o outro problema? A palavra sem o Espírito. Os fariseus tinham isso cheio lá na época de Jesus.
a palavra sem o Espírito se tornaram legalistas. Só pensaram no dogma, no que é certo, no que é errado, é assim, é assado, e já não tinha mais vida. E não olharam mais para as pessoas, para os problemas, para as dificuldades, para as aflições das pessoas. Nunca só a palavra, nunca só o Espírito. Sempre a palavra e o Espírito juntos. E aqui, quando a Bíblia nos diz para falarmos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, não está dizendo assim que agora eu vou falar como o Adriel aqui e eu vou só pegar aquilo que está escrito no salmo para falar para ele. O que significa isso? Salmos, hinos e cânticos espirituais têm a ver com o culto, tem a ver com a adoração a Deus. Ou seja, a minha conversa, a minha comunhão, a minha relação com as outras pessoas se dá com a intencionalidade, tem que ser algo intencional, pensado, de auxiliar o outro na sua relação com Deus. A minha comunhão, a minha relação com o outro vai se dar de forma a auxiliar a outra pessoa na sua relação com Deus, para que ela esteja cultuando também a Deus. E aí pode ser animando o outro para estar nos lugares onde o povo de Deus está. Ou pode ser, como disseram o Jabes, primeira vez no culto, Jabes? Não? No culto sim, né? Aqui na meu sim. O Jabes é do grupo de adolescentes, agora dos jovens, né? E a Giovana estava me ajudando. E eles disseram assim: como faz para fazer um adolescente prestar atenção na mensagem do culto, né? Na pregação? Coloca ele para passar os slides, né? Tá lá. Brincadeira, né? Mas pode ser dessa forma, pode ser de outras formas, mas animando a participar dos lugares, de maneiras onde o povo de Deus se encontra, onde a palavra de Deus é proclamada, animando para a fé e para a confiança em Jesus, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, orando pela outra pessoa, animando, ajudando na sua fé, apoiando e ajudando nas dificuldades. Então, o primeiro sinal, o primeiro meio onde acontece a plenitude do Espírito Santo é nessa comunhão intencional, nessa relação intencional que leva à adoração. Em segundo lugar, vai aparecer ali cantando e louvando de coração ao Senhor. O Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo adora a Deus. Eu ouvi uma vez a história de um pastor. Uma mulher, a sua filha, foram lá pedir oração para o pastor por causa da situação que estavam passando. A primeira mulher desabafa de toda a sua situação e tal. E enquanto o pastor vai ouvindo, ele ouve, né, a mulher, e aí ele começa a louvar a Deus. Começa a falar de como Deus é bom, de todas as coisas que Deus fez, começa a falar da criação, da salvação, da santificação. E aí eles oram e vão embora. E aí a filha daquela mulher fala para a mãe depois: puxa mãe, que coisa, né? Você precisava de uma palavra do pastor, o pastor não te ouviu direito, só falou das coisas lá de Deus e tal, isso e aquilo, e nem nos ajudou em nada. Aí a mãe disse: filha, você está completamente enganada. Enquanto o pastor falava, eu sentia a presença de Deus. Tem um hino que diz: no meio dos louvores Deus habita. E às vezes é isso que a gente precisa, quando estamos duvidando da nossa fé, quando estamos duvidando de Deus, quando estamos em tentação, precisamos cantar. Eu tenho um hinário com os hinos antigos aí da igreja, tenho alguns outros hinários
que eles têm as partituras, e eu consigo tocar flauta, mais ou menos assim, algumas músicas eu conheço, lendo as partituras. E às vezes eu faço disso, eu toco flauta no meu momento de devocional. Normalmente nos momentos que eu mais preciso. Como a música, como o louvor, ele nos aproxima de Deus. Deus fez a música assim de uma forma, né? Deus criou isso para que também isso nos aproximasse, né? O Meri, ele é testemunha disso também. Cantando e louvando a Deus de coração. E em terceiro lugar, vai aparecer o próximo ali, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão, ela é resultado da percepção de que sua vida está nas mãos de Deus. A gratidão, ela é resultado da percepção de que sua vida está nas mãos de Deus. Quando você percebe, mas eu estou na mão de Deus, aí eu posso ser grato. Deus está cuidando da minha vida, eu posso ser grato. Quando você começa a querer tomar conta de tudo, quando você tem que resolver tudo sozinho, quando você não olha mais para Deus, você também deixa de ser grato. E para ser grato, você precisa de novo olhar para aquele que é o doador de todas as coisas. Sua vida não depende das circunstâncias, sua vida está em Cristo. Sua vida foi selada pelo Espírito Santo, como nós falamos ontem no grupo de jovens. Você é a ovelhinha que está na mão de Jesus. E Jesus diz: ninguém as arrancará da minha mão. Isso deve nos levar à gratidão. Tem tanta coisa que eu não sei fazer direito, tanta coisa que eu faço errado, tem os meus pecados que eu luto contra, mas de repente estão de novo dominando. Tem algo que eu fiz contra uma pessoa ou que eu deixei de fazer. Isso nos leva deve nos levar ao arrependimento. Mas quando eu olho para aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho em Cristo, isso me levará à gratidão. E o quarto sinal de quem é pleno do Espírito Santo, de quem tem a plenitude do Espírito Santo, e o quarto meio no qual nós temos essa plenitude é o sujeitar-se uns aos outros. A submissão, ela é um sinal e um meio da plenitude. Submissão é uma palavra que chama todo cristão. É dito para todos: sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. A submissão da mulher, da criança, do empregado, ela continua sendo dita no texto bíblico. Era normal naquela época. Talvez o normal hoje é que ninguém se submete a ninguém, né? Mas o que a Bíblia nos coloca, o que a plenitude do Espírito Santo produz em nós, o caminho dessa plenitude também, as duas coisas sempre estão juntas, o caminho da plenitude e o sinal da plenitude, a consequência da plenitude, é que também o homem, também os pais e também os patrões, homem e mulher, pais e filhos, patrão e empregado, todos submetem-se uns aos outros. Essa palavra submissão aparece 32 vezes no Novo Testamento. Ou seja, isso é sinal de que aí tem algo importante para a nossa vida. Não é submissão por medo, por insegurança ou por incapacidade, nem mesmo por imposição de que tem alguém mais forte do que eu. Alguém que manda mais, né? Então o outro abaixa a orelha. Não é nesse sentido. A marca da plenitude do Espírito Santo não é a autoafirmação. Sou eu que mando aqui e todos vocês me obedecem. Não é isso. A marca da plenitude do Espírito Santo é a autossubmissão, baseada na identidade, na autoestima adquirida, resolvida a partir do amor de Cristo, na plenitude do Espírito Santo que nos testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é reação, porque eu não tenho outra coisa para fazer, mas é uma atitude, é uma decisão.
não é falsa modéstia, não é medo, não é insegurança, mas é a decisão de se submeter uns aos outros. Não se trata, porém, de ceder à verdade. Eu vou abrir mão da verdade? Não, porque eu tenho que me submeter, então vou abrir mão de tudo que é certo, que é errado, de forma alguma. O sujeitar-se uns aos outros também é expor a verdade, mas sempre a verdade e o amor, nunca a verdade sem o amor, nunca o amor sem a verdade. É abrir mão da glória, do poder e da prepotência, mas não abrir mão da verdade. E isso só pode ser experimentado na vida comunitária, uns com os outros. Por isso é plural, é deixem-se. Eu quero concluir. Para ser cheio do Espírito Santo, o caminho é por meio da palavra, que se torna concreta na relação de cuidado e de submissão uns aos outros, na vida comunitária, e na adoração e confiança dependente do próprio Deus. Eu vou dizer de novo: o caminho para ser cheio do Espírito Santo é por meio da palavra, Espírito e palavra sempre juntos, e essa palavra se torna concreta na relação de cuidado e na relação de submissão uns com os outros. Primeiro falou lá do cuidado e depois da submissão. E também na adoração e na confiança dependente do próprio Deus. E como saber quem é cheio do Espírito Santo? Olhar para Jesus. E esses sinais exteriores aqui também são os sinais que aparecem em Jesus. As marcas do caráter do próprio Espírito Santo que se apresentam nessas atitudes para com o próximo. Aquela palavra, aquela atitude que ajuda o outro a voltar para o Pai. Aquela palavra, aquela atitude que se submete à verdade, que se submete à palavra do Pai, que se submete à morte na pessoa de Jesus para nos reconciliar com Deus. E nessas atitudes também para com Deus, na adoração, no louvor, na gratidão. Jesus diz diante do túmulo de Lázaro: graças te dou, Pai, porque tu me ouves. Eu sei que tu me ouves, tu sempre me ouves. Jesus é grato. Antes da Santa Ceia, tomou o pão, deu graças a Deus. Jesus, ali nós temos os sinais da plenitude do Espírito Santo e também o caminho. Que Deus nos ajude, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai, essa é também a oração que eu faço. Te agradeço por cada um que está aqui, por cada um que vai nos ouvir também depois, te pedindo, ó Pai, que Tua palavra, que o Teu Espírito nos encha de Ti mesmo, e produza essa plenitude em nós. Perdoa-nos quando nós entristecemos o Espírito com o nosso pecado. Enche-nos de novo, Senhor. Amém. Queridos, nós queremos terminar o nosso culto. Temos ainda algumas pessoas que compartilharam pedidos de oração, eu quero citar aqui. A Cleonice pede pela irmã dela, a Silvana, que vai iniciar um tratamento prolongado para uma doença e que esse tratamento ele exige que ela seja internada 8 semanas primeiro, né? Uma vez por semana, durante 8 semanas. Queremos interceder por isso. Eu vi que a Débora tem ali também alguns pedidos. São os participantes. Deu certo depois aí que o pessoal ainda conseguia acompanhar. E a Marja também, ela pede oração. A Marja, semana passada ela estava aqui no culto, estava bem.
E aí saiu em casa na segunda-feira, tá rouca, tá sem conseguir falar. Liguei para ela no aniversário, ela não conseguia falar nada, né? Talvez mais alguém tentou falar com ela, né? E não deu. E então nós queremos pedir pela recuperação dela. Ela está bem melhor, mas ainda tem que ficar de observação. E quero dar uma boa noite para todos os que nos acompanham online. Agora tem os nomes aqui, né? Nós tivemos algumas dificuldades aí no começo, mas eu não vou dar pessoalmente, mas eu quero, de forma geral, dar uma boa noite também a todos. E nós nos alegramos que podemos ter esse tempo também juntos com vocês aqui online. Nós vamos ainda orar pelos pedidos e pela vida de cada um que está aqui. Senhor nosso Deus, nesse momento nós queremos também colocar diante de Ti a nossa intercessão. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão adoentadas na nossa comunidade. Alguns foram citados aqui, mas temos também diversas pessoas, agora nesse tempo de frio, gripados, ou com Covid, ou com algum outro problema de gripe, de garganta, de inflamação, e nós pedimos pela recuperação. E aqui citamos também nominalmente a Marja. Queremos também, ó Senhor, trazer a Silvana na Tua presença, irmã da Cleonice, e pedir pela sua recuperação. Pedir por todo esse tratamento. Te damos graças que esse tratamento é possível de ser feito. Que eles têm também essas condições, que conseguiram esse tratamento agora, mas pedimos por todo esse processo. Anima, Senhor. Fortalece a fé, fortalece a confiança deles, a coragem. Esteja com a Silvana, com o Marcos e com toda a família ali, Senhor, em nome de Jesus. Assim também a vida e a família de cada um que aqui está presente, ó Pai. Daqueles que nos acompanham online, daqueles que vão assistir mais tarde esse culto. Ó Pai, ouve os seus pedidos, ouve a sua oração, consola, fortalece, anima, enche do Teu Espírito. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor olhe para ti e te dê a sua paz. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia, uma boa noite a todos.